Ok, pessoal, estamos no ar com mais um estudo do NEP. Hoje é a segunda parte do estudo que ficou sob responsabilidade minha e de Israel, que é a autoridade de Jesus. Então, uma passagem bem curiosa, no qual os chefes de sacerdote, os anciães, os escribas, eles vêm questionar sobre a autoridade de Jesus estar fazendo aquelas coisas, né? Tipo, como curar, como tá dando lição de moral para todo mundo, que era uma coisa que geralmente era conferida a uma pessoa com uma formação religiosa, né, junto a um rabino, junto a outros doutores da lei, e estavam questionando ali a Jesus, qual a autoridade que você tem? Quem foi que te deu essa autoridade para você estar fazendo essas coisas, né? Jesus vai aí justamente rebater com uma outra pergunta, né? Aí, ó, se você me disser responder essa pergunta, eu respondo. E ele vai perguntar sobre se a autoridade de João Batista era ou não divina, que era justamente uma pergunta com uma dupla intenção ali por trás, porque se eles dissessem que era divino, eles estariam endossando o trabalho de Jesus, e se dissessem que era dos homens, eles estariam descredibilizando João Batista, e o povo poderia ficar se revoltar contra eles, né? E assim Jesus se safa da situação sem precisar responder a eles de onde é que vinha essa autoridade. E houve toda uma discussão sobre a questão da natureza divina, da autoridade de Jesus, coisa que vai poder ser melhor debatida aqui nesse momento, no estudo de hoje, com o dever de casa, né? Então, desde já, breve resumo, né, do estudo passado. Israel, gostaria de tecer algumas considerações antes de a gente começar. E aí se Israel puder fazer a prece inicial também. Não tem nenhum comentário para fazer, não. Acrescentar, vamos direto para a gente desenvolver o assunto aí. Até porque da passada a gente pode trazer algumas coisas e pensar também, que tinha bastante slides, né? Talvez tenha algum comentário. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse grupo de estudos. Que possamos, Mestre amigo, além de nos instruir em relação ao seu Evangelho, através dos ensinamentos, tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento, que nós buscamos explorar e aprofundar no maior conhecimento, que possamos juntos aplicarmos em nosso dia a dia, assim como faz nessa lição de hoje, em que nos cobram para aqueles que já conhecem a lei, conhecem os seus ensinamentos e que ainda não o botamos em prática. Obrigado, Mestre Jesus, envolva em sua paz todos aqueles que aqui estão e possam tirar o maior proveito desses estudos hoje. Envolva também aqueles que aqui não puderam estar por algum motivo ou outro. E aos mentores espirituais também agradecemos que nos orientam e nos guiam em nosso estudo do NEP. Muito obrigado, Mestre Jesus, e assim seja. Que assim seja. Então, concluída aqui a nossa prece inicial, vamos então partir para os slides. Foi. Olá, Alexandre. Seja bem-vindo. Fez tudo. E... Espera aí que está carregando aqui os slides. Pronto. Aqui. Então, começando então a parte 2 do estudo. Só um instantezinho aqui. Pronto. Parte 2 do estudo, né? Fizemos a nossa prece inicial e aí vamos começar com uma breve leitura da perícope. E aí pedir para João ler. Vamos lá, Mateus 21, 23 a 27, autoridade de Jesus, tradução de Haroldo.
Chegando ao templo, aproximaram-se dele, enquanto ensinava aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Em resposta, Jesus lhes disse: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por qual razão não creste nele? Se dissermos dos homens, tememos a turba, pois todos consideram João um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Muito bem. Então já fizemos os comentários anteriormente a respeito dessa perícope, um breve resumo. Então, sem mais delongas, vamos partir para os comentários. Começando... Esse tá aí, pessoal. Vai pulando. No caso, esse primeiro texto, ele é bem importante, que ele é o texto de Allan Kardec. E ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um texto que, no caso, esse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai estabelecer uma conexão entre o Antigo Testamento, as lições de Moisés, o ensinamento do Cristo e o ensino dos Espíritos. E é muito interessante que existe dentro do capítulo que trata do Cristo, especificamente, alguns trechos que falam da autoridade de Jesus, do ensino de Jesus. Então, apesar de não estar nas referências do NEP, achei muito conveniente, então a gente trouxe esse texto. Mas como o Paulo ainda não se encontra aqui presente conosco, nós pulamos então para a próxima equipe, que são Alexandre e Michele. E... Opa, peraí! Plot twist, Paulo chegou. Beleza. Familiar, tem que defender a tese e depois partir. Rapaz, uns 45 do segundo tempo. Ei, e aí, eu vou pode chegar atrasado. E daí? Maiara perguntou se podia chegar atrasado, rapaz. Maiara tá aqui, perguntou. Se quem chegar atrasado? Ela? Maiara perguntou, e pode chegar atrasado? Maiara perguntou agora, responde ela. Oi, Maiara, tudo bem? Oi, querido. Antes tarde do que nunca, né? E você veio hoje, Tô foi? super assíduo, meu filho. Você que tá super faltoso. Tá assíduo agora virtualmente. Já quero você aqui presente com a gente, viu? Deixa de onda. Beijo. Semana passada. Corta o áudio. Sai! Beijo. Bom, então vamos lá, né? O Evangelho do Espiritismo, nosso amigo Allan Kardec, ele vai trazer falar sobre o Cristo. E assim, o texto ele é muito interessante porque ele coloca primeiro que a base da doutrina do Cristo é exatamente o amor a Deus e ao próximo, né? Que ele traz lá do Antigo Testamento, mas ele fundamenta, né, que a lei e os profetas estão resumidos nessas duas questões. Então a gente tem esse alicerce que nosso amigo... Vocês acham que quem foi que fez esse slide? Eu ou o Luigi? E aí, essa é a base, né, da doutrina de Jesus. E é importante que a gente perceba isso porque a gente vai estar alinhado com a sua doutrina se nós estivermos nesse caminho, né? Se eu estou com raiva de Michele, com raiva de alguém e tal, eu estou desalinhado, eu estou fora dessa doutrina, né, do Cristo. Bom, e aí ele vai Jesus dizer, Kardec vai puxar que, enquanto ele puxa aquele trecho, né, que o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último iota, né? E então, todas as práticas, essa prática de lei de amor, né, a Deus e ao próximo, ela terá que ser cumprida a gente nos mínimos detalhes, né? Eu tenho uma interpretação em relação a essa expressão, o céu e a terra não passarão, né? Para mim, isso significa reencarnação, ou seja, a gente não deixará de reencarnar, de alternar
entre céu e terra, né? Enquanto a gente não se purificar, enquanto a gente não se realmente cumprir com essa lei de amor, né? E aí, bom, é esse processo que a gente vai ter que observar bem. Só que Kardec vai dizer que a autoridade, né, que foi o tema, né, que é o tema do estudo, a autoridade de Jesus, ela não está simplesmente na autoridade de alguém que diz algo, né? Mas ao contrário, a autoridade dele vem exatamente em cima da exemplificação, né, que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, ele veio aplicar efetivamente essa lei de amor a Deus e ao próximo. Então ele tem uma autoridade que os Espíritos às vezes vão dizer no Livro dos Espíritos, é uma autoridade irresistível. É isso que eu estou procurando. Né? É uma autoridade irresistível. Eu acho muito bacana essa expressão, né? Porque não tem como, você pode... É porque... muito coerente, né? Oi? Tem coerência. Total, mas assim, você não é que você vá se modificar ao contato com ele, não é isso, não é? Porque nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele é inviolável, né? Isso faz parte da própria lei divina, mas na presença dele, né, você é hipnotizado, aí você vai ter vários encontros que são muito marcantes, como ele com Públio Lentulus, né, em Há 2000 anos, o próprio encontro dele com Pilatos, né? Pilatos ele fica, pô, o que foi que ele fez, né? O pessoal não. Então ele tinha todo um poder, e aí muito bacana verificar o quê? Que ele vai dizer assim que Jesus ele não disse tudo. Kardec vai dizer, né, nesse trecho, Jesus não disse tudo porque ele compreendia o nível que nós nos encontrávamos e como um pedagogo por excelência, né, ele vai utilizar tudo aquilo que é possível, mas deixou uma série de frases ou de ensinamentos no ar, né, que aí, com o desenvolvimento da ciência, a coisa ia poder chegar ao ponto em que a gente iria ter a possibilidade de compreender melhor, né? E é por isso mesmo que Jesus, naquele momento que foi indagado pelos sacerdotes, né, pelos anciãos, sobre quem teria dado a ele autoridade, né, até porque a autoridade à época era dada mediante alguns pré-requisitos, né, de cumprimento de estudos, né, de certa idade também. Jesus, então, ele não responde, faz aquela colocação, né, deixa aquele dilema para o pessoal pensar, e não responde de forma proposital, porque eles não vão compreender. Como é que o cara vai compreender que eu tenho autoridade que vem do divino, né? Então, ele se cala ali e vai deixar exatamente que a ciência, ao se desenvolver... acho que tem outros slides, né? Passa logo, por favor. A ciência ela vai se desenvolver para poder permitir, né? E a gente queria até lembrar aqui, ó, existe, é interessante, não sei se alguém aqui já leu os Cátaros e a heresia católica, né? Os Cátaros foram uma comunidade, né, ali, não sei, século XI, mais ou menos, que foi dizimada. Sim. Né, não li o livro. Esse livro é do Hermínio Miranda. Foi dizimado. O pecado, entre aspas, né, dos cátaros foi querer viver a mensagem do Cristo na sua pureza. E era na França, no sul da França. Exatamente. Mas eles foram totalmente dizimados, né? Parece-me que a própria questão do próprio Francisco de Assis, né, ele não surtiu todo aquele efeito, né, talvez por conta de uns detalhes que faltavam, que não faltou para a reforma protestante, né, que é a questão da máquina, né, dos livros, de você poder então reproduzir os livros, né, traduzindo ali, acho que para o alemão, não foi? Né, traduziu para o alemão e deu possibilidade para que o comum pudesse ler, né, aquilo que era uma coisa restrita à igreja, né? Então, essa ciência, esse avanço tecnológico, né, da humanidade permitiu então que a gente pudesse abrir
para realmente para todos, né? Ou para grande parte das pessoas. Bom, deixa eu ver essa autoridade de Jesus, né? Kardec vai dizer assim, olha, Jesus mostrou o caminho, né? Até ele tem aquela fala, eu sou o caminho. Tem alguns que dizem assim, eu sou o caminho da verdade e da vida, né? Ou sou o caminho, a verdade e a vida. Tem algumas. Vai ver? Bom, mas eu vou ver depois então, né? Então, ele ensinou, deu realmente para a gente o caminho que a gente deveria seguir, como deveria proceder, com a própria experiência dele, né? E é muito interessante que a questão 625 do Livro dos Espíritos fala, vê de Jesus, né? Quer dizer, observa o que é que ele fez, não é o que está escrito. Oi? O tipo mais perfeito, né? Então, cumpriu, né, as profecias, e é muito importante, isso o Luiz enfatizou bem, que ele veio, né, ele veio dar cumprimento à lei divina, mas modificou em muitos pontos, né, tanto na essência como na forma, a lei mosaica, né, desmascarando, né, a hipocrisia farisaica, que é uma hipocrisia que somos nós, né? A gente fala muito dos fariseus, mas os fariseus representam a gente mesmo, nesse processo da hipocrisia, né? Então é isso. Então, Jesus é o cara mesmo. É a autoridade. Ou a essência seria a mesma, mas a forma que mudava? Oi? Ou a essência da lei era a mesma, mas a forma que mudava? Mosaica? Da mosaica para o Cristo. Não, veja só, vamos aqui dar um exemplo bem breve. A questão da oração, né? Então, você tinha lá o fariseu que ia para a praça pública, fazia aquelas preces longas, né? Para que todos pudessem vê-lo, ouvir, né? Tal. Então, era uma forma de se fazer. Jesus dizia assim, olha, entra no teu quarto, né? Fecha a porta, né? Ora em silêncio, e o teu pai que escuta, né? Que está no silêncio, tal, vai ouvir o que você quer. Então, e essa é a eficaz, né? Porque a outra, você procurava o reconhecimento dos homens, né? E ali você tá. Então, assim, muda para mim a essência, nesse caso, muda a essência, né? Kardec fala que ele muda a substância e a forma. Isso, as Da duas lei coisas. mosaica, não. Então, essa ele dá cumprimento. Exatamente, no Vinde Instruir a Lei ele vai colocar nos 10 mandamentos, que até hoje os 10 mandamentos valem. Sim. Vale até hoje. Mas muita coisa que a gente vê no livro de Êxodo, em outros livros de Moisés, prescrições sociais, higiene, várias coisas, isso era contextual, você viu para aquela época. E depois o pessoal foi fazendo adaptações para o seu próprio interesse, né? Também deixando mais prático e tal. Então a lei de Moisés é do homem Moisés. Inspirado, sim, mas para aquele povo, né? A necessidade do povo hebreu. Agora, a lei divina, não. Jesus muda o que Moisés muitas vezes não. Moisés falou isso aqui, mas serviu até esse tempo. Agora eu estou dizendo a vocês que tem uma nova forma de se viver que vocês estão fazendo. A própria, só para finalizar, a própria proibição, né, da evocação dos mortos é a mesma coisa você dizer assim, olha, você não permite que a criança mexa no fogão da casa, porque é perigoso você manusear. Aí você cresce assim, não, a mamãe dizia que era proibido, não posso mexer no fogão, não faz sentido, né? Então Jesus ele vai modificar, até porque ele próprio, Jesus, vai se comunicar com Moisés, com Elias, né? Vai evocar aquilo ali. Então ele muda mesmo a lei de Moisés. Não muda a lei divina, mas a de Moisés ele muda. Então, muito obrigado pela parte vital. Luiz tá não, ele disse que não ia poder, né? Pessoal, caiu aí, cortou em algum momento o áudio, o vídeo ou não? Gente, muito obrigado. Pra mim não. Eu não. Eu vou ter um compromisso. Ah, beleza. A família, a Cátia está aí embaixo esperando. Pois tá. Então, até mais, companheiro. Valeu, Obrigado valeu. pela contribuição. Beijo. Bate escanteio, ele bate escanteio, corre. Corta a roxa. Ô, Israel, sempre que quiser fazer qualquer comentário, basta meter o grito aí, viu? Não, gritar. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Então vamos passar então para o próximo grupo. Eita, cadê o mouse? Tá aqui.
Próximo grupo, agora sim, Michele e Alexandre, para trazer aí. Achei muito fofinho. Foi quando eu vi, eita caramba, eu tenho que botar nos slides. Massa, Que é o capítulo 2 do livro Boa Nova, Jesus e o Precursor. Calma, isso aí é alguém? Não é só uma imagem do filho? Não, é Não. Isabel com João na barriga e Maria com Maria com Jesus na Jesus. barriga. Gente. Porque é narrado nos evangelhos que as duas se encontram Eram e eles- primas, tá? e as duas sentem os dois se mexendo assim, sabe? Eita, meu pequenininho tá aqui e tal. Eles começam a dar chute, não quer nada. Oh, meu Deus. E o Bert Campos relata isso. Já era pouco, mas agora tá muito bom. Maria nova e Isabel já é de mais idade. Você está com cabelo branco. É o primo. Muito pouco. Ah, o áudio não tá saindo daqui não. Eu tava achando estranho. Deixa eu ver aqui. Michele, você quer começar fazendo os comentários? Ah, não sei, vamos falando aí. Não sei. Só tem essa imagem então. Só tem essa imagem, É porque- não teve imagem. Tranquilo. Assim, o texto da gente foi... Boa noite, né, galera? Boa noite. Humberto de Campos, né? Boa Nova, Jesus e o Precursor, né? Aí, desculpe que não tem mais nada aí, porque foi uma semana tumultuadíssima. Acho que A pra todo saúde mundo. que eu diga, viu? A saúde que eu diga, mas tudo bem. Mas assim, eu vou relatar o que eu achei e aí vocês que são mais doutorados na área me ajudam. Eu vi aqui no texto que Maria e Isabel tiveram seus partos prematuros, partos antecipados. Então eu acredito assim que as crianças eram de alguma forma mais evoluídas, né? Tiveram partos menores, mais curtos. As mães comentavam que elas eram diferentes, elas eram já intelectualizadas, elas não eram criancinhas bobinhas normais. Elas se comentavam assim. Aí, tanto Jesus quanto João, eles eram parecidos, as mães comentavam que eles eram, ai, que engraçado, eu encontro o João, Isabel falava, conversando, andando não sei aonde, e a outra mãe fala, não, Jesus estava conversando com não sei quem no beiro da estrada, mas trocando uma ideia mesmo. Ou estava lá com a cabeça pensando que está aprendendo algo, alguma coisa assim. Então, a impressão que dava é que eles estavam já, não sei se eram crianças médiums, né? Podia ser, não sei, que estavam recebendo alguma coisa a mais do alto, tendo já um mentor espiritual que conversava com eles desde pequenos, João, né? sim, Jesus estava escondido, né? Jesus era com Deus direto. Mas Já João, era uma ligação João direta, tinha. né? E aí as mães já tinham uma preparação, uma preocupação diferente com esses filhos, porque elas viam que eles eram muito diferentes das crianças das outras mães, e isso ia chamar atenção, né, para outras coisas. E também tem um momento que o Jesus tem uma profecia dizendo que eles estavam, a Isabel e João estavam indo para algum lugar, mas vamos Jesus, né? E aí Jesus fala, não, João tem que ir na frente, né? E aí depois, vocês vão me ajudar, porque eu não sei por que é isso, Certo. que diz assim, a frase final de Jesus, que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Aí eu pergunto para vocês, Jesus foi nascido de mulher também, né? Então eu não entendi esse momento, porque Jesus não sabia que ele era tão maior que João nesse momento, porque no caso João também não conhecia, não sabia que esse Jesus ia ser o Jesus, né? Nesse momento aqui, João não sabia desse Jesus, Rapaz, né? isso Que era o aí... momento do rio, né? Mas isso já tá mais à frente já. Essa frase eles já são. Acho que o Humberto Campos deve ter colocado antes, mas é uma frase que Jesus vai dizer. João já tinha feito a missão dele, Jesus estava em missão. Ele deve ter colocado isso assim, de uma forma literária, no meio do texto, assim, quando falava entendi. Mas não foi naquele momento. Mas é uma frase que é dita por Jesus, ele já em missão. Então, assim, a expressão nascidos de mulher, a gente vai estudar e pesquisar. Isso foi quando João Batista foi preso, né? E que os discípulos de João Batista vieram atrás de Jesus. E eles questionavam, assim, que era João e tal, né? E aí Jesus fala, vocês não sabem quem é ele, né? Então, assim, nascidos de mulher, a interpretação não é literalmente assim, aquele que nasce, você vai nascer de um homem, né? É uma expressão que quer dizer assim, aqueles que encarnam, entendeu? Precisam reencarnar ainda, que tem algum débito, alguma aprovação.
Jesus nasceu de uma mulher, mas ele não nasceu como a gente nasce para espiar alguma coisa, para ser provado, testado. Ele veio como missão. Então assim, ele fala assim, dos que ainda estão dentro do ciclo das reencarnações, são nascer de mulher seria isso. Os que precisam voltar para a Terra ainda, para ficar renascendo, João é o mais elevado. Todos vocês aqui... Conta-se que João teve reencarnações, né? Sim. E é bom constar também que essa conclusão que a gente está tirando, ela foi dos estudos que a gente teve, né? Porque a gente debateu muito esse tema aqui, quando foi na época do estudo que a gente estava estudando João Batista. Exatamente. E a gente viu que está no plural, parece, nascidos de mulheres. Se eu não me engano, Paulo até chamou a atenção para isso, a gente foi verificar. Se eu não me engano, tem essa questão do plural, mas enfim. O que a gente chegou à conclusão foi que a expressão, não é a gente, os comentadores, como a gente viu, né, na semana passada, os estudiosos bíblicos, eles apontam que é uma expressão idiomática do povo para dizer aqueles que nascem e que precisam das reencarnações para se purificar, entendeu? Então Jesus nasceu sim de uma mulher, porque ele assim, não precisava reencarnar. A expressão em si, ela significa ser humano. A expressão genérica, se você for pegar no hebraico, né? Então assim, dos homens, das pessoas, dos seres humanos, João Batista é o mais elevado. E aí a gente tira essa conclusão da reencarnação. Se a gente for pegar o termo só no hebraico, aí a gente vai ter essa expressão como tipo ser humano. Nos slides, eu não lembro mais. A gente pegou só a conclusão, faz tempo que a gente... Não, quem falou essa frase? Do nascimento de Jesus. Foi Jesus. Porque ele vai dizer como João era grande. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas no reino dos céus, o primeiro é maior do que ele. Ou seja, o reino dos céus seria do espírito purificado, o menorzinho lá. Eita, fiquei anjo. O anjozinho que se formou agora é maior do que João, porque João não é anjo ainda. João ainda tinha alguma coisa, perdeu a cabeça, ele estava em provas ainda, né? Estava assim, na fase final de purificação. Aí ele fala, no reino dos céus, o menor é maior do que João. Mas aqui embaixo, no nível de vocês, até entre os seres humanos, é o maior. Certo? João era o mais evoluído. Faltava bem um pouquinho para ele ficar puro. É Jesus que fala. Era isso, no meu caso, o que eu vi de comentários, agora tem aí o Alexandre aí, né? Oi. Só fazendo uma até das reflexões, às vezes, das pessoas, que eu falo assim, até tá pensando aqui agora, daquela pessoa que não vê por esse lado da concepção da reencarnação. Quando a gente vê assim, a mulher, ela se torna mulher não só pela maturidade sexual dela, mas a partir do momento que ela se torna mãe, ainda material, né? E não estou querendo defender tese aqui não da virgindade de Maria. Eu falo assim, a interpretação poderia ser entendida também, vamos dizer assim, já que ela não era mulher, que não teve os mesmos, só colocando aqui, me veio na cabeça que talvez nem se encaixaria. Também tem essa hipótese. É verdade. Mas aí essa discussão dá pano na manga para muita coisa. Então realmente foi assim, foi um estudo inteiro só discutindo sobre esse tema. Mas manda lá, Alexandre. Oi, gente, boa noite de novo. Michel, obrigado por você ter questionado aí essa parte final do texto, porque eu também já me peguei pensando muito sobre isso, né? Por que João Batista era o maior desses homens, né? Enfim, se Jesus, que conhecia a nossa individualidade espiritual melhor do que ninguém, achou por bem fazer essa referência a João Batista, certamente ele tinha realmente alguma ascendência humana sobre nós, em termos de experiências reencarnatórias, né? Pessoal, a leitura desse texto, Jesus e o Precursor, eu confesso, eu estava lendo em casa sozinho aqui, eu costumo ficar no final da tarde sozinho, e tem uma parte que eu me emocionei tanto, me arrepiei tanto, eu fiquei eu disse, gente, eu vou parar de ler isso aqui, eu estou sozinho, de repente aparece alguém aqui. Mas enfim, olha, a leitura é muito gostosa, é muito boa, porque apesar de que ela foca no precursor, ela fala muito sobre o João, o Batista, que vem preparar os caminhos para que Jesus desempenhe a sua missão conforme planejado.
ela começa introduzindo, jogando a gente num ambiente tão familiar, tão íntimo, ali de, como já comentou lá, as duas mães preocupadas com os dois filhos lá. Preocupações normais do dia a dia de pessoas comuns. E aí a gente se vê um pouquinho naquela passagem lá, vivendo também um momento da nossa infância, também se comparando, imaginando, meu Deus, se Jesus fosse meu amiguinho, como é que ia ser? Eu achei gostoso, porque ela transporta você, a leitura transportou para aquela atmosfera ali, de cuidar de mãe, com duas crianças pequenas, com todas as preocupações que Maria já percebia que vinha de Jesus provocava nela, porque era uma criatura que já se dirigia aos caminhantes, às lavadeiras, às pessoas que se dirigiam para Jerusalém, para Samaria, com palavras de conforto, como ela não via nem mesmo nos mestres de Jerusalém. Então ela tem uma parte do texto aqui que diz assim: a sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus e certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza, dando já uma boa pista, como a gente já está cansado de saber, que a autoridade de Jesus vinha de Deus, mas vinha de unidade, como ele sempre fez questão de referir. Né? Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então essa autoridade de Jesus, com certeza vinha disso, mas como complemento, né, vinha também da vivência de tudo que ele pegava. Uma outra parte do trecho, Maria preocupada, o texto vai se alongando, boa parte dele, com as preocupações de Maria e Isabel. E Maria preocupada com a educação de Jesus, como ocupar o tempo dele com alguma coisa que, até de certa maneira, evitasse que ele se expusesse tanto. Aí Jesus falou para ela: pequenininha, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Mais uma vez, reforçando de onde vinha a sua autoridade, o seu compromisso. E aí ele continua dizendo: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Então, o texto, como eu falei assim, apesar de focar no precursor de João Batista, vai dando essas pinceladas que a gente está buscando aqui no estudo. Tá bom, é João Batista, mas de onde vinha a autoridade dele? Um pouquinho mais na frente é onde ele fala dessa passagem que tocou profundamente minha emoção, é quando Maria e Isabel, elas avistam os dois filhos, lado a lado, sob uma eminência banhada pelos derradeiros raios e perfumes. E aí eu fui tendo aquela imagem, imaginando Jesus e João, sentados ao longe, e aí ele descreve aqui dizendo assim, que Jesus, com seu pequeno indicador, mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer a vida decência dos seus planos a um soldado de confiança. A gente achei uma poesia tão bonita, assim, me tocou mesmo. E eu fiquei imaginando como é que duas crianças da grandeza espiritual de Jesus e João, o Batista, o que é que aquelas crianças não podiam estar conversando ali, meu Deus do céu? E aí o texto, é claro, deixa isso para a nossa imaginação, né? Ninguém jamais saberá o que se travava na conversa ali. Mas a gente fica imaginando, poxa, que coisa. Ele continua no texto dizendo que João é o apóstolo da verdade, e que a verdade, apesar de, em certos momentos, dolorosa e necessária, ela veio como precursora para que o amor se manifestasse em plenitude. Então, o amor sem a verdade é incompleto. É preciso que a verdade venha para arrancar as raízes do mundo, como a leitura diz, as raízes do mundo, do egoísmo, das vaidades, das mentiras que se viviam, inclusive no tempo, nas pregações, para que o amor se manifestasse. Então, eu compreendi isso aí. João realmente, com seu verbo forte, eloquente, exortando as pessoas a modificarem a conduta, alertando, inclusive, trazendo alerta das profecias. Então, a autoridade de Jesus vinha, sim, das advertências do verbo forte, claro e conciso de João Batista. Lá na pergunta que os fariseus fazem a Jesus no templo, quando vocês comentaram muito bem, terça-feira passada, eu achei maravilhoso. Olha, se eles respondessem
que a autoridade de João, que o batismo de João era do céu, eles estavam em uma perdida. Estavam pondo a cabeça a prêmio, porque realmente, dali Jesus podia dizer, olha, o João vinha alertando, que o Messias estava próximo. Até mesmo João já preso, avisou aos seus companheiros, seguidores, que aquele era o Messias. Então, Jesus colocou aqueles fariseus ali, um deles sem saída, realmente. Mas, voltando para o foco da nossa leitura, que é a autoridade de Jesus, conforme eu entendi aqui, é uma leitura maravilhosa, foi muito boa, muito gostosa de ler e refletir um pouco. A autoridade de Jesus vem da verdade que nos precedeu. E a verdade era representada pelos versos de João Batista. Então, foi essa leitura, foi assim que eu me ensinei. Muito obrigado, Michelle, por ter dividido esse estudo comigo. Eu também passei a semana com infecção na garganta, não tive tempo de ajudar na construção dos slides, eu ouvi. Mas a imagem aí está linda. Essas duas crianças assim, querendo se comunicar, como a gente faz na vida, né? Essa sensação aí das duas mães próximas foi maravilhoso. Muito obrigado por estar com vocês, viu, gente? Tchau. Que bom, e fico muito feliz. Eu gosto muito desse texto. Gosto muito e fico feliz de vocês terem gostado também do texto. Eu acho que esse é de longe um dos melhores textos de Humberto de Campos. E essa imagem aí eu encontrei por acaso. Tava montando, como tava faltando slide, e aí eu botei João e Jesus. Aí quando apareceu, olha que imagem bonita. Então pronto, aí coloquei. E ela é realmente muito representativa desse texto. Fala, Israel. O que eu acho interessante também nessa passagem ali, assim, como ele pensa também a cronologia ali, de tempo, que eu falo assim, que Jesus já fazia esses feitos dentro do tempo. Porque a partir do momento que Jesus foi apresentado ao templo, na verdade que Maria, a mãe dele, já via que ele conversava de uma forma diferente. E aqueles que estavam ali, os sábios, os doutores da lei, né, já viam esse potencial e contestavam eles, de onde que vem esse conhecimento, né? Então, vamos dizer assim, o feito de chegarem a contestar Jesus ali, depois de todos os feitos que ele já fez no templo, dentro dessa cronologia, foram muito tempo. Então, aquilo já, como se que incomodavam eles, né? E da onde que vinha esse poder, de onde que vinha essa autoridade? Eles querem saberem também para eles porem em prática. E Jesus sempre colocando em alguns pontos e contrapontos ali, quando assim, que seria o colocar em prática o conhecimento que se já tem da lei. Porque tinha muitos conhecimentos que eles tinham, a sociedade judaica, e faziam mau uso dela. Até no exemplo do Corban lá, que usava das leis divinas para distorcer e tirar um proveito próprio, né? O Corban no sentido assim de como se fosse uma oferenda que se colocava num bem material para não deixar de herdeiro para um outro ente, vamos dizer assim, próximo ou que tinha necessidade. Então eles davam aquilo lá como oferenda a Deus, né? Nos rituais ali não poderiam dividir. Então o mau uso que se fazia da lei. Então Jesus vem colocar ali essa questão do conhecimento que a gente já tem das leis divinas. E aí vocês, doutores da lei, que conhecem toda a lei, não sabem disso, era contestado dentro do tempo em algumas questões, se eu não me engano, até na passagem lá do sábado. Então Jesus desfilava ali com seus ensinamentos, né? E talvez essas passagens ela vem contemplar assim esse momento de se desenvolver essa parábola, mostrar esse momento. É isso aí. Desculpe me alongar. Muito bem. Deixa eu só fazer um adendo aí. Para mim, no texto, ele deixa claro que o certo é certo, a verdade é verdade. Então é como se tivesse assim, entre linhas, dizendo que Jesus é o modelo de ética, né? Resumindo ética, porque por que ele chamava tanta atenção? Porque o certo era certo em qualquer lugar. Era certo, pronto. Então aí ficava fácil de entender, né? De ver a importância dele. Por isso que ele tinha essa majestade de ser reconhecido. Muito bem. Então, gente, atentando agora ao horário, nós temos aproximadamente 15 minutos para cada um dos 3 grupos. Não, temos 45 minutos sobrando, entendeu? Então aí a gente tá com uma folga aí de mais ou menos 15 minutos para cada grupo. Na verdade, isso são 40.
E aí vamos passar para o próximo grupo, que é o grupo de João e Marilu. Mas muito boas as discussões. Muito boas. Vamos lá. Eu vou fazer só uma breve introdução assim, do texto, e aí já passo a palavra para Marilu, porque esse comecinho foi ela que escolheu, e eu vou falar do trechozinho que eu escolhi. Então é um texto pastorino, né? Pastorino que foi um grande estudioso bíblico, chegou até para a Itália e foi seminarista, enfim. Mas aí depois, num certo momento da vida, conheceu o Espiritismo e não seguiu carreira de padre. Mas era um homem que conhecia muito grego, latim, enfim. E aí nesse comentário que ele faz, né, o texto chama O Poder de Jesus, ele vai mostrar que, em geral, nos grupos espiritualistas, a gente vai ver muitas figuras que se colocam numa posição de autoridade por elas mesmas. Gurus, médiuns, né? Palestrantes, pastores, eles se auto-intitulam: olha, eu tenho autoridade, eu sou um enviado de Deus. A gente vê muito isso, tanto no Oriente, que tem, né? Tradições religiosas muito mais antigas do que as nossas do Ocidente, e lá você vai ver, há 3, 4 mil anos, pessoas aparecerem dizendo que era a encarnação de um certo Deus, assim, eles se promoviam, e muitas vezes por vaidade. Então a primeira coisa que o pastorino fala é: a questão de ter autoridade espiritual em algo já era avocada por muita gente. A questão é saber, é legítimo ou não é? Como eu saber se aquela pessoa que está dizendo que é enviada de Deus é um verdadeiro missionário profeta ou não? Ele começa dizendo isso, que é muito comum a gente ver. E se a gente não souber reconhecer as características morais da prática daquela pessoa, a gente pode estar andando nos passos de um falso mestre, de um falso guru, de um falso profeta. Como Kardec vai dizer no Evangelho, Jesus fala, né? E teriam falsos profetas, e a gente saberia reconhecer pelo fruto, e não só pelas palavras dele. Mas veja o que esse profeta, entre aspas, faz para de fato comprovar se ele é enviado de Deus ou não. São parentes. Aí parte Pastorino faz essa introdução, que é muito importante. E só como a tua fala está extremamente conectada com a do estudo passado, da figueira. E dos frutos da figueira. Verdade, né? Verdade, de fato. Aí ele faz essa introdução, e aí vai mostrar situações também com os médiuns, né? Ele vai tocar em algum momento da situação com os médiuns, que eu acho que é o primeiro trecho que está aí nos slides. E depois ele vai falar como Jesus se punha, assim, de forma muito simples. Ele não era alguém, como a gente vê casos aqui no Brasil, na Índia, que fica querendo aparecer, fica sentado no trono, veste uma roupa diferente. A gente vê todo aquele aparato, né? E infelizmente milhares de pessoas seguindo de modo cego. Assim, acredita por acreditar. Porque produz algum tipo de milagre, às vezes é pura fantasia, o pessoal engana mesmo, faz algum tipo de truque e o pessoal cai na lábia e cai no fenômeno, né? Fica preso ao fenômeno, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas e a prática moral dele? Aí tem esse comecinho, que aí eu deixo para Marilu comentar, e quando passar para o outro slide, a gente comenta, certo? À vontade, Marilu. Eu achei que quem iria comentar bem esse texto seria a Regina, mas caiu para mim. Então, ele se refere na continuação aos médiuns, trabalhadoras dos centros espíritas, que não devem envaidecer-se por receberem comunicações de espíritos elevados. E aí ele cita o que representa a caneta para o escritor, né? E também cita uma experiência que teve com Chico Xavier, onde o Chico dizia que ele estava acompanhado por um determinado espírito, e ele diz que não deveria ser pela sua pequenez. Aí o Chico deveria ter percebido uma ponta de vaidade e faz uma observação que são os menores que precisam de acompanhamentos maiores. Só para ilustrar, que o texto é bem pequeno, nos domínios da mediunidade, capítulo 17, né? O instrutor do André Luiz, ele vem dizer que o trabalhador, ele é como uma tomada no canto da sala por onde passa a energia, que precisa estar em condições, mas que ela não produz benefício, né? E no livro Os Missionários, numa outra passagem, o André Luiz, ele transmite o passe a uma senhora que desencarna na condição de cega,
e passa a ter visão e fica muito contente, ele também, e o instrutor, se não me engano, Alexandre, vai dizer: cuidado, os resultados pertencem a Deus. Né? Então o Pastorino vai fazer uma alerta aos dirigentes em relação à vaidade, que a vaidade inibe a intuição, né? A mediunidade intuitiva. E o trabalhador passa a abordar ou fazer interpretações particularistas. Né? E conclui dizendo que na Terra ninguém tem autoridade infalível, que todos estamos num esforço para conquistar aprendizagens. E ele termina dizendo, a última frase é que não devemos dizer a fonte. Até me pareceu assim que ele queria ter uma forçada assim, a conciliar esse texto com a perícope, não sei, né? Mas não devemos dizer a fonte das comunicações, por certo. Né? E aí continua, João. Quando ele fala aí que não deve se dizer a fonte, a gente lembra que o próprio Kardec fez, né? Kardec não colocava o nome dos médiuns nas mensagens, nem no Livro dos Espíritos, nem no Evangelho segundo o Espiritismo você vai ver de onde é que vinha. E quem assistiu ao filme de Allan Kardec, que recentemente passou nos cinemas, tem uma médium bem jovem, bonita, atriz, né? Aí ela ajudou muito, assim, tirou o tempo dela, tinha um namorado e tal, e ela dava do seu tempo pessoal para as comunicações, e quando ela vê o livro publicado, ela chega lá irritada: cadê meu nome aqui? Eu trabalhei para você, você me usou, né, para pegar as mensagens, cadê meu nome? Kardec: não, mas aqui é a obra dos Espíritos. Ela fica super irritada. Então isso que Pastorino fala tem tudo a ver com o que Kardec fazia. Então ele não estava preocupado com a fonte para dizer assim: foi o médium tal que disse isso, então é verdade. A gente sabe que tem alguns médiuns, né, que marcaram a história do Espiritismo, que foram pessoas assim de uma conduta moral muito correta, e que esses médiuns tendem muito mais a acertar do que errar. Mas mesmo assim, mesmo sendo um caso de Chico Xavier, de um Divaldo Franco, toda mensagem que chegasse, no caso de Divaldo, que ainda chega, né, que ele ainda escreve, a gente tem que passar pelo crivo da razão. Ninguém é infalível. Infalível, o único que foi infalível na Terra foi Jesus. Então o Divaldo pode errar? Pode. O Divaldo tinha posições pessoais dele há algumas décadas que ele já mudou, sobretudo em relação à questão homoafetiva, por exemplo. Cada um de nós tem as nossas próprias peculiaridades, né? E você vai ver a evolução de uma pessoa. Então, infalível na Terra, só teve um, que foi o Cristo. E aí, para terminar, tem o trecho que ele vai falar, Pastorino vai falar bem pontuadamente sobre a relação de Jesus com a autoridade, como é que ele se portou perante a pergunta, né? Porque ele poderia, se fosse como nós, arrogante: você não sabia que eu sou o Messias? Eu sou o Messias, olha, veja aí tudo que eu estou fazendo, né? Poderia ter dito isso: eu sou o Messias, minha autoridade vem de mim mesmo, eu estou unido a Deus, eu faço curas, eu faço pessoas verem, eu multiplico pães, eu transformo água em vinho, olha aí, sou eu. Mas ele não fez isso. Tem gente que faz. Ele não fez isso. Ele não chamou para si o que ele já tinha feito, mas ele não faz isso. Ele lança uma pergunta. O pessoal estava muito preocupado com isso. Cadê seu diploma de doutor? Hoje, né? Você está ensinando aí, cadê seu diploma de doutor? E a gente vê o texto de Humberto de Campos, se vê o Evangelho, ele pequenininho, aos 12 anos, ele já tinha autoridade desde criança. Ele já falava com autoridade desde criança. Então não foi nenhum cursinho que ele fez com nenhum tipo de grupo religioso que trouxe aquela sabedoria para ele, não. Ele já vem da própria bagagem dele, né? Ele como espírito angelical. Aí Pastorino fala: Jesus ensina-nos como devemos agir. Então, além de Jesus fazer o questionamento para os fariseus, ele dá uma lição de quando a gente for posto em situação de questionamento de autoridade, como é que a gente deve agir. Muita gente fala: você não sabe o que você está falando, eu sou filho de não sei de quem, eu tenho um doutorado, não sei aonde, eu tenho um mestrado. A gente se põe assim: quem é você? Você já vai, né? Mostrando aqui minha credencial. O que você acha que eu sou? Exato. Ele fala: Jesus ensina-nos como devemos agir, nada temos que dizer. Você não tem que ficar se defendendo e se proclamando. Não tem para que ficar defendendo sua personalidade. A sua vida sai em defesa de você, e outros vão sair em defesa de você. Mas também não há necessidade de manifestar internamente, nem se vai descer pelo fato de nada dizer. Eu não disse nada, então eu sou humilde. Você fica assim: olha, eu sou humilde, hein? É sutil isso aqui. É não dizer nada para não ficar arrogante,
E também, quando você conseguir não dizer nada, não ficar com o dedo, eu fui humilde e tal, né? Ficar achando que você é superior porque você foi humilde. Tem essa também, tem esse orgulhozinho velado. O orgulho da humildade. É o orgulho de se sentir humilde. Eu sou o cara porque eu sou humilde, ele já não é humilde. Simplicidade acima de tudo. Nada vale nossa personalidade temporária, que hoje é uma coisa e amanhã fenece, como a erva do campo. Hoje eu sou o João, aqui um paraibano que tem certas informações. Amanhã, outra encarnação, daqui a 30 anos, eu sou outra pessoa. Então, eu entendo isso, João, como eu estou. Eu estou, eu né? estou. Se você veste essa situação de eu estou, é muito mais fácil. É mais fácil, porque é temporária. No português a gente tem o verbo ser e o verbo estar. Ajuda muito. No espanhol também, mas no inglês não tem, uma coisa só, né? I am pode significar sou ou estou, né? No português ajuda essa questão de você diferenciar o ser, que permanece, e o estar, que é temporário. Aí ele diz lá, ó, trata-se apenas de um veículo que transporta nosso eu verdadeiro, é o espírito, né? E que, uma vez envelhecido e imprestável, né, o veículo é abandonado à margem do caminho. O nosso eu verdadeiro, o espírito, é idêntico ao de todas as demais criaturas. Em essência, nós somos todos iguais. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Que razão nos sobra de envaidecermos? Se eu sei que todo mundo é igual em essência, e o que hoje eu tenho de informação é temporário, por que eu vou me agarrar a isso? Não tem porquê nem eu me achar superior e nem inferior. Nós somos todos iguais perante Deus. Portanto, só uma coisa que se fazer: trabalhar e servir. Aí, qual a fonte da origem de nossos atos, de nossos conhecimentos? Não interessa. O que importa é se falamos e agimos certo. Aquilo que Michele falou. De onde é que veio isso? Eu aprendi lendo os livros espíritas. Legal, tal. Mas se você chegar para alguém assim, olha, essa minha conduta vem dos livros de Kardec. Aí você fica achando que Kardec é o cara, né? Aí menospreza outras religiões. Você já está sendo orgulhoso. Não precisa estar dando credencial de que você fez curso de ESG, que você faz o NEP, que você fez um curso na universidade. Você não precisa estar mostrando a fonte. É o que você faz de forma correta. E aí vem o que a gente já falou. Pela árvore, na verdade, pelo fruto se conhece a árvore. Né? Ele deu invertidinho aí. Pelo fruto, que é a coisa que se manifesta, que se faz, você vai conhecer a qualidade da árvore. Mas eu achei sensacional o que ele falou aí, porque ele não só tratou, em outros parágrafos que a gente não trouxe, ele fala do debate, etc e tal, mas ele fala assim, e nós? Como é que a gente se põe perante esse problema da autoridade, né? É massa isso. Massa. Muito bom. Parabéns. É espetacular. O Humberto Roden. Pastorino é um cara fenomenal em termos de filosofia. Quem quiser, das próximas vezes que quiser, assim, um desafio, porque assim, entender Pastorino, entender Humberto Roden é um desafio, porque eles têm uma linguagem própria, eles têm alguns termos próprios da filosofia deles, né? Mas vale a pena o desafio de, tipo, pelo menos uma vez pegar. Então, se vocês estiverem interessados, fala assim para a próxima dupla, eu quero pegar Pastorino, viu? Aquele cara é difícil. Hã? Foi, Pastorino? Mayara, no thanks. Pois então, vamos passar para o próximo grupo. Estamos bem de horário, parabéns. E o próximo é o grupo 4, Larissa e Ismael. Identidade, Larimel. E aí, Larimel? Ismael. Olá, estamos ouvindo? Olá, estamos. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vou começar dando a introdução e depois eu passo a bola para a Larissa. Nós ficamos com o texto do João Golfinho, o livro Notícias do Reino, intitulado Questionando o Batismo de João. E esse texto ele vai se focar justamente na repergunta, né, de Jesus, que Jesus faz aos doutores da lei, né? Se o batismo de João era dos céus ou dos homens. E aí a gente refletiu, eu e Larissa, mas as coisas começaram para mim, pelo menos, fazer um pouco mais sentido agora, durante o estudo.
principalmente a parte inicial do texto. O texto começa falando, e aí, pelo que eu entendi, ele parte do pressuposto de que existem autoridades ou coisas que vêm dos céus ou dos homens, né? O que seria isso? Vir dos céus ou dos homens? Essa autoridade, ou essa mensagem, ou essas leis. E aí quando Paulo comentou lá no início sobre o texto de Kardec, começou a fazer um pouco mais sentido, que eu fui comparando com Kardec comentou que Jesus soube separar da lei mosaica o lado homem e o lado divino. E talvez aí o João Otinho vai para o lado dessa interpretação. Ele traz algumas posturas, algumas regras do Velho Testamento, como a circuncisão, começou lá com Abraão, né, que é uma prática, uma lei do homem. Tanto é que hoje ainda se faz por prática religiosa entre os judeus, mas a gente sabe que é uma prática de origem dos homens e não dos céus. A questão de algumas coisas, como ele apresenta a consagração do primogênito e a purificação da mulher. O que seria isso? Segundo Levítico, após o nascimento de um bebê, a mulher engravidar, ter o bebê, ela ficaria impura por 48 dias, segundo Levítico. Então, mais uma lei dos homens, nesse caso, trazida pelo próprio Moisés, que o Moutinho destaca, né? Querendo fazer essa diferenciação. Então, por que Jesus perguntou aos doutores da lei aqui? Ele queria saber o que os doutores da lei identificavam da mensagem de João, né? E da mensagem do batismo. E só um adendo que ele faz em relação à questão da purificação da mulher. Essa regra mosaica difere muito do dogma do pecado original, né? Que diz que a criança já nasce com a culpa dos pais. Isso não tem nenhuma base na doutrina judaica, né? Isso foi uma construção, como a gente sabe, bem posterior. Então, quando ele fala dessa questão da purificação da mulher, esses 48 dias de impureza que se tinha esse costume. E, de fato, não é uma lei do céu, né? Não é fazendo essa diferenciação dos céus e dos homens. Isso, óbvio, é muito complicado fazer. Os amigos aí já comentaram. E essa diferenciação, essa pergunta de Jesus, um pouco mais retórica do que querer uma resposta definitiva, serve mais como reflexão. E agora, partindo para o ponto principal do batismo, né, de João. É dos céus ou dos homens esse batismo de João? Antes de passar a palavra para a Larissa, queria só contextualizar, como a gente já estudou sobre o batismo dentro do contexto judaico, em outras reuniões, a gente viu que existia pontualmente algumas seitas judaicas, algumas comunidades judaicas que praticavam o batismo, a imersão, né, o mergulho, na água viva, né? A água viva é a água corrente, que a água parada, como a gente sabe, é doença. A água viva, a água corrente é uma água benéfica, né? Então eles tinham esse costume de mergulhar as pessoas nessa água corrente, né? Algumas seitas, né? Como forma de purificação do corpo, do espírito, como prática. Mas não era algo, como a gente viu, não era algo geral entre os judeus. E Jesus, muito diferente do que muitos pensam, não institucionalizou essa prática, né? E na verdade nos trouxe a reflexão sobre qual seria o verdadeiro significado do batismo. Mas agora eu vou passar a palavra para a Larissa dar continuidade. Dito isso. Bem,
no texto ele toca, né, sobre qual o significado simbólico do batismo e como que a gente deve entender, né, sobre a importância que João tinha, né, nesse contexto. Então, o batismo de João consistia simbolicamente na preparação espiritual do homem. Então, esse era o seu grande objetivo simbolicamente. Preparar toda aquela comunidade de homens, né, para a mensagem de Jesus, já que o Batista é o precursor de Jesus. E Paulo, né, ele esclarece que o Senhor não o mandou para batizar, mas para evangelizar. O que faz entender que a conhecida liturgia do batismo deve ser substituída pela educação moral, a ser efetuada com o esforço da evangelização. Então, no Espiritismo a gente não tem, né, o batismo, a gente não tem essas cerimônias, né, esses rituais, justamente porque a gente entende qual que era o objetivo do batismo, né? Justamente essa educação, essa evangelização. Por isso que a gente precisa isso, né, nas práticas do Espírito. Pode passar. Só acrescentando, então precisa ficar claro para a gente, como a gente já estudou, o que era o batismo de João. Tanto significado pontual para a época, era um significado era o batismo da preparação, né? Da purificação, do arrependimento para receber a mensagem de Jesus. É muito claro isso nas palavras de João, como ele coloca. Não era uma prática sem a esmo, né? Tinha todo esse contexto. A gente pode trazer também como significado moral para a nossa caminhada de aperfeiçoamento e reforma. É preciso a conscientização, o arrependimento, para que depois eu possa passar pelo batismo do fogo, né? O batismo do fogo são as provas e que vão trazer à tona a verdadeira essência do ser humano, nossa essência divina. E vocês podem estar se perguntando, né? E o encontro de Jesus com João Batista, né? O João Batista batizando Jesus. Qual era o objetivo daquilo? A gente sabe que Jesus não precisava ser preparado, nem ser arrependido de nada. Mas era justamente mostrando, né, que Jesus era o Messias. Era um testemunho, né, que estava justamente retratando isso. Bom, acho que é isso. Serviu esse propósito também, né, de identificar. Câmbio. Opa. Deixa eu só ligar aqui o microfone. Pronto, microfone ligado. Muito bom, gente. Legal que esse texto já... Acho que teve uma diversidade bem interessante nos textos, né? Cada um ressaltou aspectos bem interessantes e esse aí focando mais no aspecto do batismo e como isso se refletia no contexto da história. Muito bom. Alguém tem algum comentário a acrescentar antes de a gente partir para o último grupo? A gente está com bastante tempo. Felizmente. Então vamos passar para o nosso último grupo de Maiara, Elis e Júlia, que está aqui presente conosco. Elis não se encontra porque ela ainda está passando por uma situação complicada, né, de estudo. Ela não está com muito tempo de estar participando conosco, mas Maiara está aqui, online. Oi, gente, Júlia fez todo o trabalho. Ei, Maia. Meu filho, eu confio, viu, na minha equipe. Júlia, pode começar se tu quiser e eu dou umas complementadas aí se achar necessário. Tá bom? Arrasa. Boa noite, gente. Boa noite. O último texto foi um texto de Emmanuel, que vai falar justamente sobre a autoridade.
E eu acho que ele vai fundamentar realmente, trazendo uma outra visão sobre o que seria a autoridade como ter certeza dessa autoridade. A gente viu todos os outros grupos falando, começando por Paulo, que trouxe, por exemplo, a base dessa doutrina, que seria o amor. Isso seria como uma confirmação dessa autoridade, né? Aí, quando passou para Alexandre e para minha mãe, eles estavam falando sobre desde a infância eles já demonstravam uma coisa especial. E aí a minha mãe falou no finalzinho sobre a verdade, ser sempre a verdade, né? E Alexandre comentou sobre a ligação do amor com a verdade, né? Sempre, eu não sei qual a palavra, mas dando é como se eu legitimasse, pronto, dando legitimidade, né? E aí depois João vem falar que tem muitos, João e a Marilu, né? Isso. Vieram falar que sempre na nossa história tiveram pessoas que alegando autoridade, e aí o texto de vocês veio trazer como essa autoridade, Jesus, né, mostrando como que essa autoridade se ganha legitimidade, que é através da simplicidade, do trabalho, né, do serviço. E aí Emmanuel vem fechar, eu achei de uma forma muito bonita, que ele vem mostrar que essa autoridade ela está intimamente ligada a serviço e a noção de que o maior precisa estar em serviço do menor. E aí eu vou ler um pouquinho só para vocês terem... Eu acho que eu vou ler um pouquinho do começo e depois fechar. Só tem esse trecho? Não, o texto é maior. Apesar dos 6 irmãos serem pequenos. Não, mas assim, você escolheu só esse texto aqui. Pode ler. E assim, em geral, os textos de Emmanuel, eles começam com um texto introdutório, tem um texto de conclusão, mas tem um decorrer. Tipo assim, o professor não sei o que faz isso. Exatamente isso. O empresário faz aquilo, né? O médico faz aquilo. Muito bem. Esse texto do Emmanuel ele dá vários exemplos de como o maior ajuda o menor, como o maior deveria estar ajudando o menor. É bem pragmático, então muito bom. Caramba, tá fenomenal aqui a revisão de Júlia, a recapitulação do estudo, porque de fato Emmanuel vai fechar assim de uma forma bem pragmática e não foi intencional, não foi. Foi. Eu jurava que tinha sido. Não. Pronto, esse primeiro trechozinho desses 3, ele exemplifica perfeitamente o pensamento do Emmanuel, que ele fala: progresso é também dívida da alma que se levanta e evolui, de vez que o plano inferior é sempre o pedestal daquele que se agiganta e cresce na prosperidade material e espiritual. Ou seja, Emmanuel vem dizer que autoridade é dever. Na verdade, Emmanuel, no texto dele, pegando as palavras dele, ele diz que autoridade é conhecimento e conhecimento é dever. Sim. E aí ele fecha falando, né, como a gente poderia praticar isso, né? Façamos nossas multas, das nossas horas, sinais de aplicação positiva, do nosso espírito, os sinais do Senhor. E depois ele fala ali que em breve tempo nós partilharemos a sublime autoridade dos verdadeiros aprendizes de Jesus. E esse texto do Emmanuel, junto com os outros estudos que a gente teve da semana passada também, me lembram muito alguns comentários do próprio Jesus. É porque eu não sou muito versada em perícopes, mas tem uma frase de Jesus que eu acho muito bonita, que é quando ele fala: vós sois Deus. Sim. Que para mim é Jesus legitimando uma herança que nós temos uma herança divina que nós temos desde a criação. Né? Esse é o caminho que nós vamos trilhar. Mas aí Emmanuel vem trazer que em cada etapa desse caminho nós temos um plano inferior que serve como base para você crescer. Para ir para o próximo. Exato.
E aí eu acho que fecha de um jeito perfeito. Que aula. Ismael, essa menina não tem futuro não, ela é o futuro. Já tem autoridade, é autoridade. Por quê, minha gente? Presente, viu? Júlia, maravilhosa, tá vendo? Olha, meu time é incrível. Só complementando, como sempre, os textos de Emmanuel são muito diretos, né? Então, realmente, ele tem toda essa exemplificação no início e vai envolvendo você de um jeito e trazendo tanto para os dias atuais, né? Então, eu estava refletindo aqui que realmente tem ligação com tudo que já foi falado aqui dos outros textos que eu puder acompanhar. E principalmente o de João e Marilu, né? Que a gente realmente tem muito isso de dar carteirada e chegar e dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou formado nisso e naquilo, mas a gente não quer admitir o outro lado da autoridade, que é justamente isso que a Amanda vem enfatizar, que ele praticamente parafraseia o tio Ben quando disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a gente busca muito isso, trazer à tona, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a gente não para pensar no grau de responsabilidade que a gente tem com todos à nossa volta. Então ele vem enfatizar desde os animais e da natureza, o quanto nós humanos, que segundo a doutrina espírita já passamos pelos outros reinos, então o quanto a gente tem responsabilidade pelos mais pequeninos, né? E isso tem tudo a ver com essa questão da autoridade. E aí realmente ele vem dizer que conhecimento é responsabilidade e saber é obrigação. Então, que a gente possa ter muito isso em mente mesmo, saber onde estamos, onde cada um de nós está, saber o quão privilegiado nós somos por adquirir conhecimento e tudo, mas o mais importante disso é de que forma eu estou utilizando esse conhecimento, eu estou utilizando essa autoridade para ajudar o outro e, consequentemente, ajudar a mim mesmo. É isso, câmbio. E só para complementar mesmo, para fechar, nesse pensamento de Emmanuel, né, de que a autoridade é serviço, é cuidar dos menores, Jesus ali, a autoridade... Supressão. Não tem como questionar isso. Perfeito. Então, muito bom, pessoal. Parabéns a todos os grupos. Oi. Eu estava pensando aqui... Fala aí, rapaz. Refletindo sobre esse texto, sobre a autoridade. Porque, assim... reflexão um pouco pessimista, mas entendo. Me veio aqui à mente que a autoridade, na sua expressão mais sublime, não foi abraçada ainda pela humanidade. Nós tivemos vários exemplos, a começar de Jesus, de pessoas que exerceram a sua autoridade tendo como base, como diretriz o bem, né? O bem e a gente pode citar alguns exemplos bem célebres aí, o Gandhi, por exemplo, o próprio Sócrates, Martin Luther King, enfim, outros. Todos esses foram mortos, foram assassinados, porque o mundo ainda se incomoda. Essa essencial autoridade, ela incomoda o mundo que não compartilha ainda desses valores, né? Então a gente percebe também, ao observar a história da humanidade, que toda autoridade que tem como base a materialidade, a dominação, a força, ela é sempre temporária, né? Pegue, por exemplo, os impérios da humanidade. Todos os impérios tiveram ascensão e queda
E todos que vão surgir aí com bases com base não firme na moralidade, no bem, elas vão chegar um momento ao fim. Mas a autoridade verdadeira não, ela é perene, ela é eterna. Essa autoridade que Jesus nos traz, é a água viva que mata a sede para sempre. Então, eu acho que tem muito a ver com essa mensagem, me veio essa reflexão em mente aqui. Que não é tão pessimista assim também. Eu tenho um comentário. É engraçado que esse texto de Emmanuel, quando eu li, eu achei ele muito, muito, muito parecido com um outro texto que ele fala sobre o quanto a gente precisa fazer as coisas de forma a espiritualizar aquilo que a gente faz, a fazer as coisas com amor. E é engraçado, porque na verdade todo esse texto de Emmanuel sobre a autoridade, ele se aplica ele tem correspondência perfeita com outros textos que a gente já leu aqui, e é como se a autoridade ela fosse uma forma de manifestação do amor, da nossa dedicação a alguma coisa. Então eu achei muito curioso de como assim, quando Emmanuel ele fala sobre esses pequenos atos do cotidiano, de executar nossas funções com uma autoridade legítima e divina, é basicamente como se a gente estivesse colocando o nosso espírito, a nossa vontade e o nosso amor nessas pequenas coisas. Em conformidade com a nossa essência. E aí isso me traz uma reflexão sobre tipo a forma da gente conseguir transformar essa autoridade em altas escalas, que é a autoridade de se governar um país, de se governar as pessoas, ela parte da gente exercitar nossa autoridade nas pequenas coisas. Então, quando a gente começar a transformar a forma como a gente exerce nossa autoridade na universidade, no estudo, no servir, ou no comandar, nas relações familiares, quando a gente divinizar essa forma de autoridade das pequenas coisas e quando a gente for transformando essa conduta das pessoas no cotidiano, é quando a gente vai ver isso se refletindo e repercutindo nas autoridades de maior escala, que é aquela da pessoa que exerce a função de autoridade de governar um país, um estado, as pessoas, né? Então, na verdade, não é só pessimista, mas é também uma forma de guiar a nossa visão, Ismael. Então, não considero teu comentário pessimista. Ele, na verdade, ele é realista e ele nos traz uma diretriz, né, de como a gente deve se guiar. Gente, então, tenho só que agradecer pelas contribuições de todos. Pedir desculpas novamente porque assim, foi uma semana muito tumultuada. Não sei o que aconteceu. Mas eu estava na organização do simpósio e também o Israel, ele não pôde pegar logo de pronto, né? O GV de casa acabou que a gente atrasou um pouco e no envio dos deveres, né? A gente enviou no sábado, vocês ficaram com menos tempo e aí justificava também que vocês enviassem um pouquinho mais tarde. Mas os textos, a princípio, não tinha referências, muitas referências no site do NEP Brasil, só tinha do Pastorino e do João Motinho. E os outros a gente foi atrás assim por correspondência de temas ou coisas que eram relacionadas com João Batista ou sobre a autoridade de Jesus. E o último texto que era sobre a autoridade, eu só peguei e colei autoridade, botei no Google, botei autoridade Emmanuel. E aí apareceu o texto e aí, eita caramba, vai casar perfeitamente. Então foi assim, foi uma construção intuitiva, mas que trouxe reflexões muito valiosas. E agradecer a parceria aí do Israel, que fez todo o trabalho de pesquisa também da primeira parte do estudo. E quiser falar alguma coisa aí, Israel, pra gente, como conclusão? Eu acho que só ressaltar dentro de tudo que foi dito, vamos dizer assim,
que a questão dessa autoridade, até que estava falando que o Ismael disse, eu acho que essas diferenças são pedagógicas, né? Assim como ele fala que o mais evoluído ajuda, auxilia o menos evoluído. É essa oportunidade de pôr em prática. Então, de tudo que foi falado aí, trazendo para nós, vamos dizer assim, que através do instrumento NEP nos faz aprofundar esse conhecimento, as responsabilidades que a gente tem perante esse conhecimento que a gente deslumbra, né? A gente exercitar essa autoridade no sentido mais puro dela ali, dentro da humildade, de levar, através dos nossos exemplos, aqueles que nos cercam e fazem parte dessa nossa experiência, dessa nossa jornada, dessa peregrinação de aprendizado aqui na Terra. É isso, meu amigo. Agradeço por ter dividido com você esse tema e com todos vocês esse conhecimento. Valeu! Arisa. E André, tá aí pra gente poder fazer uma canção aí, final? Tô aqui. E aí, pessoal, tem sugestão de música? Tem algum que fala de rei, né? Tem aquela do rei, né? A procura do rei. A procura do rei. É o rei, Jesus é o rei. É isso aí. Governa o planeta, enfim. É o grande... É o rei que governa tudo. Oi, vamos lá. A procura do rei. Estava caminhando pela praia e olhei o mar, vi as gaivotas no horizonte, o vento soprava a minha fronte e o sol a brilhar. Senti que as ondas tocaram os meus pés e perguntei se não era ali que ele estava, a pessoa a quem eu procurava, a figura do rei. Por minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar. Essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa, eu não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz. Quis saber quem era aquele homem. Essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro dos seus braços. Sorrindo, me abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar. E ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar com amor que faz você viver e se transformar a buscar toda a paz. Valeu, Brasil! Gente, então temos ótimas notícias que é... Oi? Vou parar aqui a gravação já. Então...